Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Alice. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação no Instagram, @30 Minutos de Notícias. E anota aí o nosso WhatsApp, 959 8118 8039. Aqui você ouve as informações e notícias em português e em espanhol. Confira os destaques de hoje. Detran vai ministrar curso de direção e mecânica preventiva para motoristas da frota oficial do governo de Roraima. 25% dos países têm leis que proíbem o uso de celular nas escolas. Regra determina novos procedimentos para quem se autodeclara negro em concursos. Casca de coco verde é utilizada para despoluir o rio. Confira essas e outras notícias aqui na Universitária FM 95,9. Já voltamos em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Casca de coco verde é utilizado para despoluir o rio. A pesquisa do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense promove a remoção de contaminantes utilizando a casca do coco verde. O biocarvão possui potencial de absorção de matérias contaminantes, separando o composto da água. Confira na reportagem com informações da EBC. Um estudo do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense propõe uma nova forma de retirar poluentes das águas, de maneira sustentável. A universidade elaborou um biocarvão magnético a partir da casca do coco verde, resíduo que leva de 10 a 15 anos para se decompor. Desta forma, o estudo promove a remoção de contaminantes, utilizando como meio um resíduo já descartado, a casca do coco verde. O biocarvão possui potencial de absorção de matérias contaminantes, separando os compostos da água. Marcela de Moraes, orientadora da pesquisa, resume as vantagens do processo. A gente descobriu um caminho que fornece um biocarvão magnético através da incorporação então dessas nanopartículas magnéticas na superfície do biocarvão. Aí a gente então obteve um biocarvão magnético, mas com uma área superficial muito superior a qualquer material que está relatado na literatura, tá? Então que se tinha conhecimento até então. Isso resultou em um poder então de remoção de poluentes em água muito superior aos demais materiais. Os poluentes coletados são fármacos, produtos de higiene pessoal e outros classificados como contaminantes emergentes. Eles representam um risco ambiental significativo, uma vez que não são completamente removidos por estações de tratamento de água e esgotos convencionais. Isso gera bioacumulação e riscos para os seres humanos e meio ambiente, como explica Marcela de Moraes. Como a estação de tratamento que a gente tem hoje, né, de água e esgoto, elas não foram desenvolvidas para remover essas substâncias. E elas voltam para a gente. Então, ou seja, a tendência é que se a gente não mudar esse cenário, né, a quantidade dessas substâncias aumente cada vez mais. Isso significa que a gente estaria tomando uma água, por exemplo, com antibiótico, em concentrações cada vez maiores, né, no decorrer do tempo. O estudo cumpre com 2 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015, sobre saneamento e a vida marinha. Diana Paula Lopes para 30 Minutos. Desastres naturais afetaram 4,2 milhões de brasileiros em 10 anos. Entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 93% dos municípios brasileiros. Os dados estão no estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Vamos aos detalhes.
Um estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios que entre 2013 e 2022, os desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 93% dos municípios brasileiros. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública. O estudo indica que mais de 2 milhões e 2 mil moradias foram danificadas, afetando a vida de mais de 4 milhões de pessoas que tiveram que abandonar as próprias casas. O número de moradias totalmente destruídas ultrapassou os 107 mil unidades habitacionais. Segundo o estudo, o prejuízo em todo o país de danos em habitação no período de 10 anos ultrapassou 26 bilhões. O estudo também defende que os impactos sociais e econômicos poderiam ter sido menores se tiverem sido criadas políticas de gestão urbana, habitação e prevenção de riscos e desastres. Em Roraima, no período de 2013 e 2022, foram 220 unidades habitacionais danificadas ou destruídas por desastres naturais. Em Roraima, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em 2022 foram registrados alguns desastres relacionados a chuvas intensas em 12 municípios. A nota enfatiza ainda que não houve nenhum desabrigado e nem residência interditada naquele período, mas ressalta que algumas vias de acesso foram danificadas e temporariamente interditadas. Este ano, o município de Pacaraima registrou 3.409 pessoas afetadas por desastres naturais no município. 12 residências foram afetadas pelas chuvas. Reportagem Christian Cruz para o 30 Minutos de Notícias. Regra determina novos procedimentos para quem se autodeclara negro. Isso vale para quem se candidatar às cotas raciais em concursos. Confira a reportagem com mais detalhes. A partir de agora, para concorrer à vaga reservada aos negros em concursos públicos e contratações temporárias federais, o candidato que se autodeclarar negro será obrigado a passar por procedimento de heteroidentificação, ou seja, identificação étnico-racial realizada por terceiros. A instrução normativa é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que visa aperfeiçoar a implementação da Lei de 2014, que trata da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos federais aos negros e pardos. Essa lei garante ao candidato autodeclarado negro a opção de indicar, no momento da inscrição, se pretende concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Agora, a instrução normativa prevê que, caso a pessoa opte por desistir de concorrer pelo sistema de cotas, poderá manifestar esse desejo até o final do período de inscrições da seleção. Além disso, as pessoas negras aprovadas dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computadas para efeito do preenchimento das vagas reservadas para cotas raciais. Nas seleções em que não haja previsão de vagas reservadas a pessoas negras em razão do quantitativo no edital, deverá ser assegurada a inscrição de pessoas autodeclaradas negras na condição de cotistas. A implementação da norma deverá ser imediata. No entanto, não se aplica aos editais de aberturas de certames já publicados. Com informações da IBC, Kelvin Carvalho para o 30 Minutos. Detran vai ministrar curso de direção em mecânica preventiva para motoristas da frota oficial do governo de Roraima. O curso acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto. O governo de Roraima promove no período de 14 a 15 de agosto o curso de direção defensiva e mecânica preventiva destinado a servidores públicos estaduais, responsáveis por conduzir veículos da frota oficial. A capacitação é realizada por meio da Escola de Governo, órgão da SEGAD, Secretaria de Gestão Estratégica e Administração. As inscrições para participar desta oportunidade estão abertas a partir desta terça-feira, dia 1º, e se estenderão até o dia 13 de agosto. Os interessados em participar do curso podem obter mais informações e efetuar as inscrições pelo site da Escola de Governo.
O curso contará com a supervisão do comandante da Força Tática da PM Roraima, primeiro-tenente Marcelo Paraguaçu de Oliveira, com duração total de 8 horas, incluindo aulas práticas e teóricas. A secretária adjunta da SEGAD, Betânia Avelino, ressalta a importância de se investir na formação e qualificação de profissionais de transporte. Atendendo a pedidos, o governo do estado de Roraima, por meio da SEGAD e a Escola de Governo, abriu mais uma turma do curso de Direção Defensiva e Mecânica Preventiva para os profissionais de transporte do estado. As inscrições iniciam hoje, dia 1º de agosto, e vão até dia 13 no site da SEGAD. Para mais informações, acesse as redes sociais da SEGAD. O conteúdo do curso abrangerá temas essenciais para a formação dos motoristas, com 2 horas de aula expositiva sobre legislação, outras 2 horas de aula expositiva sobre mecânica preventiva e 4 horas de aulas práticas focadas em direção defensiva. As aulas teóricas ocorrerão na Escola do Governo, situada na Avenida São Sebastião, 521, bairro Tancredo Neves. Já as aulas práticas serão ministradas no Parque de Exposição Dandanzinho, localizado na BR-174, sentido Pacaraima. 25% dos países têm leis que proíbem o uso de celular nas escolas. França, Itália, Finlândia, Holanda e Estados Unidos já proibiram o uso do celular ou de redes sociais nas escolas. Segundo o levantamento, a simples proximidade do aparelho é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. Confira na reportagem. 1 em cada 4 países do mundo tem leis que proíbem o uso de celular nas escolas. A utilização da tecnologia em salas de aula e em casa pode ser uma distração, prejudicando a aprendizagem. Os dados são do Relatório Global do Monitoramento da Educação 2023, divulgado pela Unesco, Organização da ONU para a Educação. França, Itália, Finlândia, Holanda e Estados Unidos já proibiram o uso do celular ou de redes sociais nas escolas. Segundo o levantamento, a simples proximidade do aparelho é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. Mais de 1 em cada 3 professores em 7 países concordaram que o celular atrapalha o ensino em sala de aula. A presidente do Instituto Singularidades, Cláudia Costin, comenta os prejuízos do uso do aparelho. De fato, apesar dele, em algumas situações, poder ser um instrumento de complementação da aprendizagem ou de aprofundamento, ele tira a concentração com as notificações ou até a mera proximidade do celular acaba distraindo o aluno durante o processo de aula. Mas, segundo o relatório, o ensino online evitou o colapso da educação durante o fechamento das escolas na pandemia. O ensino à distância registrou um alcance potencial de mais de 1 bilhão de estudantes, mas ao mesmo tempo não foi capaz de alcançar pelo menos meio bilhão, ou 31% dos alunos em todo o mundo. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o governo vai lançar, nos próximos dias, um programa de banda larga para conectar todas as 138 mil escolas públicas brasileiras. Acessibilidade, equidade no acesso à tecnologia na área da educação. O governo brasileiro tem colocado como foco para garantir que todas as escolas tenham esse acesso, porque há diferenças enormes no Brasil. Regiões como o Sul, que são regiões mais ricas, 80% das escolas têm conectividade. Região Norte do Brasil, menos da metade, menos de 40% tem acesso às escolas conectivas e de baixa conectividade. A Unesco destaca ainda que os sistemas educacionais devem garantir os melhores interesses dos estudantes. A tecnologia deve complementar a interação com os professores. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Você está na 95,9 FM. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, a participação de Diodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodales Bravo.
Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. PDVSA detuvo plantas de refinerías Amuay y Cardón que habían activado. Con la información, José Ladera desde Venezuela. Según Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la producción en la refinería de Amuay, ubicada en el estado Falcón, fue suspendida. Freites expuso a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter: insólito, PDVSA detiene la catalítica de Amuay a escasos 8 días de entrar en operación, luego de reparaciones que se extendieron por 6 meses, y el FCC de Cardón también está detenido desde el domingo. Este anuncio ha despertado temores sobre una posible agudización de la escasez de gasolina en el país. De hecho, el experto advirtió esto mismo: la producción de gasolina baja hasta solo 70,000 barriles por día, insuficiente para cubrir la demanda. Añadió que esta interrupción en la producción se debe a la falta de aceite de vacío que escasea debido a la baja tasa de procesamiento de crudo. Freites también dirigió un mensaje al presidente Nicolás Maduro cuestionando la gestión de Rafael Tellechea Ruiz en la estabilidad de la producción de gasolina. Asimismo, Freites señaló que aunque el gobierno celebró la supuesta solución del problema de la gasolina al realizar reparaciones en las unidades de Amuay y Cardón, la raíz del problema radica en la escasa producción de crudo. En este sentido, mencionó que el objetivo de alcanzar 1 millón de barriles diarios de producción petrolera para agosto no se logró. Sin petróleo, gasolina no hay, concluyó. Para 30 minutos de noticias, reportó José Ladera desde el estado Bolívar, Venezuela. Federación Internacional de la Cruz Roja envía delegados para velar el proceso de reestructuración. La Cruz Roja venezolana informó este miércoles en Instagram que al país llegaron 2 delegados de la Federación Internacional de la Cruz Roja, FICR, con el fin de trabajar con la junta que reestructurará el organismo liderada por Ricardo Cusano. Los delegados de la FICR trabajarán de la mano con quienes están encargados de reestructurar el organismo con el fin de poder garantizar la integridad de quienes son voluntarios en la institución y promover que haya elecciones en 12 meses. La llegada de los delegados de la Federación Internacional de la Cruz Roja, a quienes no identifican en el mensaje oficial, luego del comunicado que emitieron este miércoles más temprano, donde expresaron su preocupación por la decisión del Ejecutivo de nombrar una junta reestructuradora y destituir al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarruel. La FICR dijo estar al tanto de lo que ocurre con la Cruz Roja venezolana y que esta intervención le genera serias preocupaciones en cuanto a su independencia y el trabajo humanitario que desempeñan en el país, por lo que el tema será tratado con la mayor importancia. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Síguenos por Instagram, @30 minutos de noticias. Para conocer la situación migratoria de los venezolanos en Bolivia, establecemos un contacto directo con el periodista Pedro Moreno. Gracias, Yaudalis Bravo, desde acá de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Informarles que el flujo migratorio, de verdad, acá está bastante bajo desde el principio del año, ya que nuestros compañeros migrantes no logran la estadía acá en este país. Realmente el trámite migratorio es bastante costoso, muy complejo y de verdad es muy difícil obtener la visa de turista. Una vez que lo logras, solamente tienes 90 días de plazo y ya las multas, realmente las cuotas son muy exorbitantes y para nosotros es muy difícil lograr la visa. Aparte de todo eso, la cantidad de requisitos, y realmente la mayoría de nuestros compañeros venezolanos prefieren pasar solamente ese periodo temporal de 3 meses y marcharse a otro país, Perú, Chile, a la misma Argentina o Brasil. Y por eso es que el flujo migratorio de verdad es bastante bajo a partir de ya desde este enero 2023. Reportó para 30 minutos Pedro Moreno. A
Al menos 100 migrantes de diversas nacionalidades iniciaron el pasado lunes 7 de agosto un ayuno por tiempo indefinido para exigir que les concedan las citas para solicitar asilo en Estados Unidos, debido a que la mayoría de ellos llevan más de 3 meses esperando. El pastor Albert Rivero Colón, director del albergue Agape Misión Mundial, compartió a EFE que lo del ayuno indefinido surgió por iniciativa propia de los migrantes que ya no quieren tomar la alternativa de cruzar la frontera de manera indocumentada, pues saben de los riesgos que se corren. Eso es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes, eu estou no Estúdio 2 da 95,9 FM, na companhia da enfermeira Luana Menezes, especialista em tratamento de feridas. Obrigada por sua presença, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos, agradeço muito o convite, para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Enfermeira, você faz tratamento avançado de lesões. O que é esse tratamento? Em que situação ele é indicado? Isso. Na verdade, o tratamento avançado de feridas, ele é relativamente novo aqui no estado. Até alguns anos atrás, você procurava, né, se você tinha uma lesão mais grave, você procurava algum tratamento mais avançado, alguma tecnologia, e você não encontrava, né? Então, eu fui para fora, fui para São Paulo, e aí eu decidi que eu queria trazer essa tecnologia para Roraima, né? Porque a gente tem muito a mania de dizer assim, quer se tratar? Vai para outro estado, porque aqui não tem. E eu falei, não, eu quero trazer isso para Roraima, porque eu quero que as pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade, a uma assistência avançada, né? E o tratamento avançado de ferida, ele nada mais é do que a inclusão de tecnologias avançadíssimas, assim, hoje no nosso consultório a gente tem o que há de melhor para tratamento de feridas, então a gente consegue tratar desde uma ferida mais simples até uma ferida bem complexa, profunda, né? Uma lesão crônica aí de anos. Eu já peguei no consultório lesões que tinham mais de 25 anos aberta, né? Então, para você ter ideia, a gente conseguiu fechar em 3, 4 meses. Enfermeira, também é comum em alguns acidentes mais graves, especialmente em queimaduras ou cortes profundos, ficar cicatrizes no local. É possível fazer uma camuflagem dessa cicatriz? Sim, e isso é algo bem bacana, assim, que a gente traz como inovação também no consultório, porque uma das principais queixas dos pacientes eram, né, a gente tratou a lesão e a cicatriz, né, e agora, como tratar essa cicatriz, como melhorar essa cicatriz? E hoje a gente tem a camuflagem de cicatriz, né, a gente utiliza um pigmento que é como se fosse uma tatuagem, porém numa região não tão profunda da pele, e aí esse pigmento faz com que a gente consiga fazer com que a cicatriz fique harmônica à pele, à cor da pele do paciente. Além da cicatriz também, Ana, a gente tem a micropigmentação areolar, que é bem legal para as pacientes, não só para as pacientes que sofrem com a questão da cirurgia plástica, por exemplo, né, colocam ali a prótese e fica uma cicatriz mais não harmônica, né, fica uma cicatriz, uma areola assimétrica, vamos assim dizer. Como também a gente consegue aí harmonizar a areola das pacientes, ou então criar uma areola das pacientes que perderam, né, a mama pelo câncer de mama, por exemplo. Então é um outro procedimento bem bacana também, que tem ganhado muita força aqui no nosso estado, principalmente para essas pacientes que fizeram a mastectomia, né, que foi a retirada da mama. Perfeito. Enfermeira, aproveitando um gancho, né, dessa questão da auréola, ultimamente, com as redes sociais, as pessoas elas têm vivido de comparações, né, vamos dizer assim, e aí às vezes acaba fazendo procedimentos estéticos que em alguns casos ocorrem lesões e tal. Você atende esse tipo de paciente também? Sim, a gente atende bastante, né, paciente que sofreu aí com intercorrência ou então alguma complicação depois da cirurgia plástica, e assim, as pessoas têm muito a mania de dizer assim, fez na Venezuela, e
E eu recebo muito paciente daqui também, porque intercorrência pode acontecer, né? Quando a pessoa vai fazer a cirurgia, ela tem que ter a ciência de que ela não está imune a esse risco, né? Ela pode complicar, pode evoluir para uma necrose, para uma deiscência, infelizmente. Tá, então aproveitando, a senhora poderia compartilhar com a gente quais são, assim, as medidas preventivas que podem ser adotadas para evitar as lesões e complicações após cirurgias e procedimentos estéticos? O primeiro passo são procurar profissionais especialistas na área. Depois eu acredito também que para qualquer cirurgia, independente se é cirurgia plástica ou não, a pessoa precisa estar bem emocionalmente e fisicamente. Então, preparar o sistema imunológico, né, preparar o corpo para esse procedimento, porque é um procedimento extremamente invasivo, né, atinge aí várias camadas do corpo. Então, ela precisa se preparar, né, questão imunológica e emocionalmente também, porque o pós é bem complicado. E assim, eu sempre falo que o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Você está na 95,9 FM, na entrevista do dia. Eu converso com a fada das feridas, a enfermeira Luana Menezes. Por que fada das feridas? Explica pra gente. Então, isso é até engraçado, né? Na verdade, o nome Fada das Feridas surgiu através de uma amiga, porque todos os pacientes, eles me falam, né? Ah, você tem mãos de fada, você tem mãos de fada. E até que um dia ela falou assim, menina, tu é a fada das feridas, né? Mãos de fadas pra tratar feridas. E foi assim que começou. E aí, esse nome pegou, né? E aí, hoje, todos os meus pacientes, eles me tratam assim, né? Ah, é a minha fada, é a minha enfermeira, é a minha fada. E aí, pegou, né? Fada das feridas. Ok, que interessante a história. Luana, o governo federal acaba de autorizar a ozonioterapia como tratamento complementar. Do que trata esse tratamento e quando ele é indicado e para que tipo de paciente ele é indicado? A ozonioterapia é uma terapia a gás, né, um gás medicamentoso, onde 95% desse gás é oxigênio e 5% é ozônio, né? E aí, quando a gente consegue aí misturar as moléculas, a gente tem um gás altamente anti-inflamatório, bactericida, virucida, um gás que a gente consegue melhorar aí a questão imunológica do paciente, né? Consegue melhorar, potencializar as células de defesa do paciente. Então, hoje, a ozonioterapia, ela vem como uma terapia complementar, tá? Ela não substitui a terapia convencional, né? Então, uma outra coisa importante também da lei é que os profissionais, eles precisam ser especialistas, né, na área de ozonioterapia. Os equipamentos, eles precisam ter o registro da Anvisa. Então, não é simplesmente, vou fazer ozonioterapia, vou comprar um equipamento e vou começar a atuar. Não, você precisa ser especialista e os pacientes precisam ter ciência disso. Para finalizar, como funciona o seu atendimento e como fazer o contato? Então, hoje nós atendemos no consultório e a domicílio. O nosso consultório, ele fica ali no Pricumã. Então, você pode estar buscando aí pelo Instagram, que é luanamenezes.enf, ou pelo nosso telefone, que é 99176-4298. E aí a gente vai estar marcando uma consulta. Na entrevista do dia, eu conversei com a enfermeira Luana Menezes, especialista em tratamento de feridas. Muito obrigada por sua participação. Volte sempre. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado o convite e estou à disposição para vir mais vezes. Entrevista do dia. E por hoje é isso. Mande seu comentário pelo WhatsApp 959 8118 8039. Acompanhe a edição de hoje no Instagram @30 Minutos de Notícias. E vamos embarcar no voo 959 com a melhor seleção musical e sem intervalo. Um bom voo e até amanhã. Eu sou Lira Alice. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros,
Também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.